Quero estar agradecendo a cada um. Deus abençoe sua vida, Deus direcione você nessa caminhada. Quero estar compartilhando um texto da palavra de Deus para que nós venhamos meditar. Quero estar compartilhando um texto que se encontra em Mateus capítulo 4, versículo 12. Vamos estar falando da palavra de Deus, um pouco da história de Jesus, que é uma história tremenda, uma história que transformou a humanidade e vem transformando vidas. Porque a verdadeira transformação, a verdadeira libertação, ela só vem de Jesus. Então quero estar aqui compartilhando um pouco da história de Jesus. Que vai estar escrito assim, Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. Jesus lhe disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E ele os curou, e da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiram. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim
brilhem também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Deus é tremendo, que mensagem maravilhosa, né? Jesus, ele só tem o melhor para nós e ele tem nos ensinado muito, né? É só ele que pode nos dar a verdadeira salvação, é só ele que pode nos dar a verdadeira libertação. E aqui Jesus, né, ensinando os discípulos, e Jesus, ele quer nos ensinar também através da palavra dele. Ele deixou a palavra dele para nos ensinar. E é interessante que Jesus, ele chama aqui os discípulos para segui-lo, né? E aqui Simão, chamado Pedro, e André, eles estavam ali, né? Eles lançavam as redes no mar porque eram pescadores. Aí Jesus vai chamar eles. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Aí da mesma forma, Tiago, filho de Zebedeu, e João, que estavam ali, né, acompanhando seu pai, consertando redes. Aí Jesus também chama eles. Então eles no mesmo instante deixaram o barco e seu pai e seguiram. Será que nós estamos seguindo Jesus de verdade? Olha só que tremenda essa passagem aqui, onde esses homens tiveram um encontro com Jesus, onde eles viram Jesus pessoalmente e Jesus chamou eles para uma grande obra. Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. E Jesus, ele está nos chamando também para uma grande obra. Jesus está me chamando, Jesus está te chamando para uma grande obra, para anunciar o Evangelho do Reino, para dizer que Jesus vai voltar, para dizer que Jesus quer salvar, para dizer que Jesus quer libertar. Então esse é o nosso chamado. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhe disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Será como que nós estamos sendo diante de Deus? Será que nós estamos sendo discípulos de verdade? Será que nós estamos seguindo Jesus de verdade? Que eu e você venha refletir, que eu e você venha seguir Jesus de verdade, que é para isso que ele nos chamou. E é interessante que Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos e se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus, ele tem o melhor para nós. Jesus, ele quer nos ensinar, Jesus, ele quer nos direcionar, mas nós temos que abrir o nosso coração, deixar Jesus entrar. Nós temos que deixar Jesus guiar as nossas vidas, nós temos que deixar Jesus guiar os nossos caminhos, nós temos que deixar Jesus ser a nossa luz. Porque quando Jesus ele começa ali na Galiléia, olha só o que vai dizer, ó, o povo que vivia em trevas viu grande luz. E os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Essa luz é Jesus. É ela que nos guia em direção à Nova Jerusalém. E nós vamos viver a eternidade com Ele. Isso que é o principal. Viver a eternidade com Jesus. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a vida. Não tem como nós viver sem Jesus neste mundo. E nós vamos viver com Jesus a eternidade, né? Então que você venha conhecer esse Jesus. Ele está pronto a se revelar para você. Jesus, ele quer se revelar para você, mas você tem que dar o primeiro passo. Você tem que dar o primeiro passo. Não tem como conhecer Jesus se você não dar o primeiro passo. Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus, ele quer que você venha dar o primeiro passo.
Porque você dando o primeiro passo, Ele faz o resto. E, os discípulos aqui largaram tudo. E se a gente olhar aqui a história desses discípulos aqui, Deus fez grandes maravilhas na vida desses discípulos aqui, ó. Que nem Pedro aqui, ó. No dia de Pentecostes ele faz uma pregação e 3.000 almas se convertem a Jesus. Pedro teve as suas situações onde ele andou sobre as águas, depois ficou com medo, negou Jesus 3 vezes, mas Deus fez uma grande obra na vida de Pedro. E Deus ele quer fazer uma grande obra na tua vida, que você venha dar o primeiro passo, que Jesus vai fazer grandes coisas na tua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.